Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Michele e eu estou como PCNP de Projetos Especiais da Diretoria de Ensino Região de Capivari. Hoje nós estamos juntos novamente para mais uma formação sobre as competências socioemocionais. Nós sabemos que essas competências, elas são definidas como capacidades individuais que se encaixam, no conjunto de habilidades que nós desenvolvemos para lidar com as nossas emoções durante os nossos desafios cotidianos. Elas também estão ligadas à nossa capacidade de conhecer, conviver, fazer e ser, os 4 pilares lá que nós já conhecemos. Essas competências socioemocionais preparam os estudantes para conhecer e reconhecer as suas emoções, e faz com que eles consigam trabalhar com elas, lidar com os conflitos, resolver problemas, contribuir com a sociedade, estabelecer e atingir metas, para a vida social e profissional. Essas competências, elas estão articuladas com a Base Nacional Comum Curricular e com o compromisso do desenvolvimento pleno e integral dos estudantes. E ela se articula, com os conteúdos das áreas do conhecimento. Os nossos jovens, eles precisam ter o desenvolvimento em todas essas dimensões e na educação integral. Para que esse desenvolvimento pleno ele aconteça em todas as dimensões, no emocional, no cultural, no social, no cognitivo, e trabalhando esse desenvolvimento do jovem, como um todo, de uma maneira integral, nós estaremos preparando os nossos estudantes para fazer as suas escolhas futuras. Assim, sempre se baseando em atitudes e valores, e com isso ele fará as melhores escolhas sempre pensando em seu projeto de vida. Tá? No nosso currículo, nós sabemos que nós temos 5 macrocompetências, que permeiam aí os diferentes anos séries, que podem ser trabalhadas de maneira intencional. E só para a gente relembrar, as 5 são autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Para que nós possamos desenvolver esse nosso trabalho, bem esse nosso trabalho com as competências socioemocionais, nós precisamos buscar um conhecimento compartilhado sobre o que são essas competências, como elas estão articuladas na base, e ao desenvolvimento integral do nosso estudante, para que assim nós consigamos desenvolvê-las da melhor maneira possível no contexto escolar. As competências, elas envolvem um conjunto de capacidades de acordo com a nossa vivência, o nosso comportamento e a nossa relação com o mundo. Elas podem ser aprendidas dentro do contexto ensino-aprendizagem, ou seja, elas podem ser desenvolvidas tanto dentro quanto fora da escola, e causam um grande impacto na vida dos nossos estudantes, durante a vida escolar, quanto depois dela. Essas competências, elas podem ser observadas constantemente, elas são percebidas na vida dos nossos estudantes, e no futuro dos nossos estudantes. Hoje, nós contamos com a presença do professor Marcos Felipe Scosafave Arantes Carvalho, que veio para conversar um pouco conosco sobre as competências socioemocionais, a educação integral e as competências socioemocionais juntamente à base. Bom dia, professor Marcos. Seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes por aceitar o nosso convite para conversar um pouquinho conosco sobre as competências. Passo a palavra para você, professor. Olá, bom dia. É sempre um prazer poder estar participando de momentos como esse, que acredito que faz toda a diferença. Acredito que o crescimento pessoal, profissional, aconteça através da troca. E antes de todo início de fala, eu costumo dizer que não existem pessoas que saibam mais que outras. Existem saberes diferentes, com leituras diferentes, com vivências diferentes, e que essas diferenças nos fazem únicos. E a união dessas diferenças faz um todo maior
e melhor. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre as competências socioemocionais, qual o impacto dessas competências na nossa vida. Antes de iniciar, eu gostaria de conversar um pouco com vocês e falar quem é o Marcos Felipe. Eu sou professor de matemática, tá, gente? Não escolhi ser professor desde pequeno, entrei muito cedo na universidade, fui fazer engenharia, e no último ano da faculdade de engenharia, eu fui trabalhar em 2 projetos socioeducativos. E lá mudou a minha história, porque eu comecei a perceber, se eu quisesse contribuir, devolver um pouco que eu tinha recebido para a sociedade em que eu vivo, eu precisaria trabalhar na área da educação, tá? E o que sempre me chamou muito a atenção é que o porquê algumas pessoas que vêm de situações totalmente desfavoráveis conseguem superar tudo e outras não. Isso era algo que me incomodava bastante. Aí, durante 10 anos, praticamente, eu viajei pelo país conhecendo escolas públicas, entrando em sala de aula para conhecer a realidade de tudo isso que vinha acontecendo. E mesmo antes de me aprofundar nos estudos sobre essas competências socioemocionais, ficava nítido que algumas pessoas conseguiam lidar com as situações e outras não, e por que isso acontecia. Então, daí então, surgiu o interesse de estar estudando um pouco mais, pesquisando um pouco mais sobre as competências socioemocionais, que por mais que hoje, ou há pouco tempo, esteja em alta, desde 2015 sendo discutida dentro da base nacional, em 1994, nos Estados Unidos, que começou uma discussão mais profunda sobre isso, de alguns professores, pautada nessa formação integral do indivíduo, mostrando que as competências cognitivas são extremamente importantes, mas quando conseguimos articular essas competências cognitivas com as competências socioemocionais, os resultados são muito maiores, são muito melhores. Ou seja, não adianta eu ser o melhor médico do mundo se tiver uma pessoa passando mal na minha frente e eu negar socorro para essa pessoa. Então, essas competências socioemocionais nos faz ser pessoas mais ativas no meio que eu vivo e conseguindo assim lidar melhor com as minhas próprias emoções, ou seja, tendo uma qualidade de vida melhor e desenvolvendo também uma autonomia de escolha para aquilo que eu quero para a minha vida, ou seja, escolher aquilo que eu vou fazer pautado e consciente de tudo isso. Então, eu vou agora compartilhar minha tela com vocês e nós vamos começar a conversar mais profundamente sobre isso. O que mudou? Primeiro ponto que a gente tem que perceber é que o acesso à informação, de maneira geral, mudou bastante nos tempos atuais. Ou seja, vamos relembrar lá atrás, pelo menos as pessoas da minha idade, em torno de 39, 40 anos para cima, na época que nós estudamos, a nossa principal fonte de informação era o professor, e que pré-selecionava tudo aquilo que seria trabalhado conosco em sala de aula. E quando eu estudava numa escola bem grande, essa escola que eu estudava tinha uma biblioteca, que tinha uma bibliotecária, que pré-selecionava, de acordo com a série que eu estudava e minha idade, quais conteúdos ou quais informações eu teria acesso. Hoje, com o celular na mão, eu tenho acesso a um monte de informação e tenho que lidar com tudo isso. Informações que chegam de todo lado e como eu lido com essas emoções. Por conta dessa evolução tecnológica, que esse maior acesso à informação, com a vinda de tudo isso, eu me tornei, os nossos jovens, os nossos alunos, as nossas crianças se tornaram pessoas mais imediatistas. Ou seja, eu quero tudo agora para ontem.
Antigamente, para que eu pudesse mandar uma carta, eu colocava no correio, às vezes demorava 3, 4, 5, 10 dias para chegar até o destino. E eu já estava habituado a essa espera. Hoje, se eu quiser falar com alguém, em 2 segundos, se eu tiver com acesso à internet, eu pego no meu WhatsApp, mando a mensagem, está lá. E, consequentemente, as crianças, os jovens, foram se acostumando com esse imediatismo. E, muitas vezes, o não ter algo imediato acaba frustrando essas pessoas. E essa frustração, que eles não estão acostumados a administrar, acaba causando alguns problemas. Então, esse é um dos primeiros pontos da necessidade de trabalhar as competências socioemocionais. O nosso pensamento, com a evolução tecnológica, também mudou. Nós trabalhávamos mais em cima de um pensamento linear, onde nós partimos de um ponto, esse ponto ia para outro, de outro para outro, e assim, sequentemente, para um pensamento orgânico. Ou seja, dentro de um mesmo tema, a gente trabalha e tem informações de todo lado, mais uma enxurrada de coisa, ao mesmo momento que eu tenho que lidar com tudo isso. Em contrapartida, nós vivenciamos também hoje uma sociedade de consumo. E que, para que eu seja ou esteja presente dentro de uma classe, eu preciso ter algo melhor que o outro, uma competitividade que, na maioria das vezes, atrapalha o desenvolvimento. Mais um ponto. Então, as pessoas querem ter, na hora, rapidamente, sem ter um projeto alinhado para que isso aconteça. Então, vou passar pela primeira reflexão nossa aqui. Qual a importância de se desenvolver essas competências socioemocionais, então, nos dias atuais? Qual é essa importância? A importância é, em primeiro lugar, é conseguir viver bem com você mesmo. Ou seja, eu estar bem comigo mesmo, fazer algo alinhado ao meu projeto de vida, ou seja, acordar todo dia cedo para ir trabalhar, querendo ir trabalhar, querendo fazer aquilo que eu gosto. Ou seja, ter autonomia para conseguir fazer tudo isso. Um outro ponto desse desenvolvimento é conseguir, por exemplo, pensar individualmente, mas também coletivamente. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem uma condição ou tive maiores oportunidades, o que eu vou fazer para ajudar as outras pessoas a também terem essas oportunidades? Ou seja, utilizar de tudo aquilo que eu tenho, de todas as minhas competências, de todas as minhas habilidades, para ajudar o meio que eu vivo. Um outro ponto que traz, como é que eu comunico e faço tudo isso? Por mais que a gente viva a evolução tecnológica, muitas pessoas não conseguem fazer essa comunicação com o outro. Como eu lido com as minhas próprias emoções, com as minhas frustrações? Como eu lido com o não de alguém? Como é que eu trabalho tudo isso? Como é que eu cuido de mim? Esse autocuidado. Como é que eu estou me relacionando com tudo isso? Então, a principal importância desse desenvolvimento dessas competências socioemocionais é conseguir lidar com as minhas emoções e me relacionar com o outro de maneira plena, respeitando as diferenças e sempre pensando de modo individual, mas coletivamente. Então, para que a gente comece uma reflexão partindo sempre da nossa vivência, eu trago uma pergunta.
Qual a minha reação em momentos desafiadores? Como é que eu lido? Quando eu tenho um desafio. Vamos lembrar lá no início da segunda quinzena de março, quando estourou essa pandemia no Brasil, que é algo que, assim, a maioria das pessoas, ou pelo menos as pessoas que eu converso, não tinha ideia que isso poderia acontecer de uma hora para outra, todo mundo dentro de casa, algo que foge das nossas mãos. Como é que eu lidei com essa situação? Que eu teria que mudar minha rotina pessoal e minha rotina profissional, muitas vezes usando recursos tecnológicos para trabalhar e atingir os meus alunos, recursos esses que até há um tempo atrás, apesar de ter acesso, eu não os utilizava. Como é que foi tudo isso? Como é que eu lidei dentro do meu ambiente familiar, todo mundo dentro de casa? Como é que foi tudo isso? Como é que eu desconstruí um monte de coisas para construir coisas novas, para poder vivenciar essa a nova realidade que foi imposta por conta de uma pandemia descontrolada? Como é que a minha relação emocional vendo tudo isso que está acontecendo? Como é que eu lidei com tudo isso? Percebam que, olha como essas competências socioemocionais, estando bem desenvolvidas, a gente tem uma relação com tudo isso muito maior. Porque eu digo, se nós pegarmos e dividirmos a pandemia em fases, 2, 3 fases, por tudo que eu venho conversado com as pessoas e pesquisado, nós vivenciamos um primeiro momento, na hora que tudo isso chegou, que nós, enquanto professores, começamos a desconstruir um monte de coisa, correr atrás, aprender a usar recursos tecnológicos, recursos como esse que nós estamos utilizando hoje, que muitas vezes nós não utilizávamos, para conseguir atingir esse aluno. Os alunos, nesse primeiro momento, achando o máximo, porque eles estavam estudando através do computador, então eu, enquanto professor, quando começa a conseguir andar nesse sentido, os alunos estavam acessando, ou a maioria dos alunos que tinham acesso a esse tipo de recurso, as minhas aulas de vídeo, por exemplo, aí de repente esses alunos começam a ficar desmotivados, porque eles percebem que a escola é o melhor lugar do mundo, porque a escola é o lugar de convívio social deles, então todo aquele primeiro percurso que eu fiz para conseguir atingir esse aluno através das tecnologias, começa a não fazer efeito, eu preciso desconstruir, reconstruir um monte de coisas novamente para tentar, de alguma maneira, motivar esse aluno e continuar fazendo com que as coisas acontecessem da melhor maneira possível dentro das possibilidades. Então, percebam que quantas coisas eu precisei começar, fazer, reinventar, começar de novo, tomar novos caminhos, tomar novos rumos para atingir determinada situação. E quando aí no final de todo esse percurso, que ainda não chegou ao fim, mas no decorrer de todo esse percurso, eu percebo que motivação dos meus alunos é algo que estava meio que travando esse processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia, mas aí eu lembro que dentro de sala de aula também um dos grandes desafios, enquanto aula presencial, também é a motivação desse aluno, porque esse aluno não está motivado a aprender algo novo, a se desafiar. E aí, muitas vezes, eu percebo que esse aluno, por mais que a aula seja à distância, ele não tem uma organização, ele não tem uma rotina para fazer esse estudo. Aí eu lembro da macrocompetência autogestão, que tem um trabalho nesse sentido. Então, percebam que se eu tenho um aluno
responsável, organizado, que antes de fazer algo, ele se coloca no lugar do outro, que ele tenta aprender algo novo, que ele está aberto para vivenciar algo novo, que ele controla e tenta organizar seu tempo, as competências cognitivas andam junto nesse desenvolvimento. Então, quando a gente fala que essa articulação é muito importante, é nesse sentido. Percebam que nesse momento que nós vivenciamos, as competências socioemocionais se fez muito presente, ou o desenvolvimento delas se faz muito presente para um sucesso dentro dessa realidade que nós vivenciamos hoje. Um outro ponto, qual o impacto dessas competências socioemocionais na nossa vida profissional? Ela tem impacto? Com certeza. Hoje, o mercado de trabalho ele traz algumas competências, empresas buscam algumas coisas extremamente relacionadas com essas competências socioemocionais. Algumas empresas hoje buscam, antes da formação técnica da pessoa, ou seja, antes de verificar a universidade que fez, o curso que essa pessoa fez, eles avaliam outras competências para a contratação dessas pessoas. E uma dessas outras competências, ou algumas delas, são referentes à criatividade, ao trabalho em equipe, o trabalho colaborativo em equipe, que são competências socioemocionais. Então, percebam que elas estão dentro do nosso dia a dia. Então, precisa-se ter uma intencionalidade do trabalho dessas competências socioemocionais no nosso dia a dia, dentro de sala de aula e, consequentemente, isso vai acontecer fora da escola, no mundo em que o aluno vive. Então, pensa, hoje, antigamente, por conta da Revolução Industrial, as pessoas eram contratadas para trabalhar, na maioria das vezes, fazendo a mesma coisa o dia inteiro, com atividades repetitivas. E hoje? Hoje, a maioria das grandes empresas não tem nem sala. É um ambiente aberto onde as pessoas sentam e trabalham juntas, conversando, debatendo, discutindo, buscando alternativas, tentando algo novo, sempre trabalhando um pelo outro, conseguindo comunicar. A base traz como competência a comunicação. Eu conheço várias pessoas extremamente competentes que são postas para comunicar algum caso de sucesso, por medo de falar em público, por exemplo, elas não conseguem fazer essa comunicação. São competências emocionais que nos ajudam também a enfrentar e tentar algo diferente, algo novo. É o pensar que sempre o trabalho em conjunto vai ter mais impacto, o impacto vai ser mais positivo do que o trabalho individual. Que todo mundo tem seu espaço no meio onde vive. Que se todo mundo se juntar para combater algo, nós vamos conseguir, porque é uma força sempre maior quando todos estamos juntos. Então, percebam que desde a nossa vida pessoal, do nosso dia a dia, da relação que eu tenho com as pessoas com quem eu tenho convívio, com a relação que eu tenho comigo mesmo, com a relação profissional, as competências socioemocionais estão envolvidas. Então, por mais que seja algo novo, que agora se faz presente desde a vinda da base, depois para o currículo, mas já tinha uma discussão muito forte
há algum tempo, lembrando que já se falava, mas como competências não cognitivas, quando a gente fala a teoria de Big Five, tá? No mundo empresarial, as coisas já estavam nesse direcionamento, a única coisa que não acontecia era uma conversa entre as áreas. Hoje, a gente tem conversas da área da psicologia, empresarial, educacional, todas no mesmo sentido. E todo mundo percebeu que essas competências faz parte integral do desenvolvimento das pessoas. Que as competências cognitivas sozinhas, hoje, elas não atendem totalmente a demanda em que vivemos na sociedade atual. Então, vamos pensar. Então, eu falei das competências socioemocionais, de qual a importância dessas competências na nossa vida, desde a nossa relação com o outro, com a relação comigo mesmo, com o meu autocuidado, autocontrole, com a minha abertura de tentar coisas novas, de buscar coisas novas, de eu conseguir relacionar melhor o tempo que eu tenho para conseguir atingir melhor os meus objetivos. Então, quando a gente fala de educação integral, que há alguns anos se fala isso, mas durante um tempo se confundiu educação integral com o tempo que esse aluno ficava dentro da escola, e uma coisa não tem relação com a outra. Então, quando a gente fala em educação integral, sempre parte de uma perspectiva humanística, que interliga as faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, sempre priorizando a formação do homem em sua totalidade. Ou seja, em todas as dimensões do conhecimento. E para que eu consiga ou ter como objetivo essa educação integral, a gente precisa focar no desenvolvimento global do ser humano. E para que eu consiga focar nesse desenvolvimento global do ser humano, eu preciso necessariamente me preocupar em combater algumas coisas dentro dessa perspectiva. Uma delas, eu sempre preciso considerar, independente qual seja a competência cognitiva, por exemplo, que eu vá desenvolver, eu sempre preciso considerar os princípios éticos e morais para desenvolver essa competência. E tem que sempre estar pensado, toda atividade que eu proponho para que meu aluno faça, eu tenho que pensar e considerar esses princípios éticos e morais. Eu tenho que, ao máximo, propor atividades que contribuam para a formação do meu aluno, para ajudar a combater violência, intolerância, discriminação e a exclusão. Quando a gente sempre pensa em partir de uma abordagem aberta e flexível de aprendizagem, ou seja, durante quanto tempo a gente fala de ensinar pelo contexto? Ou seja, cada aluno aprende de uma forma, busca uma alternativa, procura de uma forma. Então, abordar de maneiras diferentes para que o aluno consiga também participar e construir esse seu conhecimento. Construir um futuro sustentável e uma vida digna. Quando a gente fala de projeto de vida, está muito mais ligado, gente, à autonomia de escolha. As pessoas têm que ter autonomia para escolher aquilo que elas vão fazer, independente qual seja a profissão que elas escolham. Só que tem uma coisa, e as pessoas têm que perceber que, independente qual seja a profissão que ela vai exercer, tem um caminho a ser percorrido. Tem vitórias, tem derrotas, tem recomeços. E as pessoas têm que aprender, os alunos têm que entender que esse desenvolvimento acontece
no decorrer. E que não tem atalho de caminho, não tem corte de caminho. Ou seja, é processo. Vai ter que tentar, não deu certo, começar novamente, buscar novas alternativas, começar algo novo, se organizar para isso, se esforçar, abrir mão de umas coisas para conseguir outras coisas, vivenciar todas as situações como momentos de aprendizagem. Porque nós aprendemos no acerto, mas nós aprendemos muito com os erros também. Mas como eu lido com isso? Ou eu começo no primeiro desafio que eu tenho a enfrentar, eu largo e começo de novo outra coisa, e aí eu passo a minha vida começando. Ou eu miro o meu projeto de vida, levando em consideração o projeto de vida do outro. Porque para o outro aquilo deu certo, então eu quero fazer aquilo. E vivo o projeto de vida de outra pessoa. Isso muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa. O filho que acaba vivendo o projeto de vida do pai. Ou seja, o pai tem uma empresa e o filho acaba vivendo o projeto de vida daquele pai. Vai trabalhar na empresa do pai porque o pai lutou muito e de repente não é aquilo que ele queria fazer para a vida dele. E se você conversa, eu tenho vários amigos psicólogos, quantas pessoas que vão ao psicólogo reclamando no final da semana que estão fazendo aquilo que não gostam. E isso não tem relação com a quantidade de dinheiro que essas pessoas têm ou ganham. Ou seja, o projeto de vida dessas pessoas não estão alinhado com aquilo que elas queiram fazer. Ou seja, por alguma razão, essas pessoas não tiveram autonomia para definir o seu projeto de vida. Então, passam uma vida fazendo aquilo que não gostam de fazer por conta de alguma situação. É onde as pessoas adoecem e a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Então, o dar essa autonomia, ou a contribuir para que os alunos desenvolvam essa competência, para que tenham essa autonomia, para que os nossos jovens consigam perceber qual o impacto que eles têm dentro do meio que nós vivemos. Quando a gente fala em desenvolver o protagonismo juvenil, é incentivar, é estimular ao aluno e mostrar qual o impacto que as ações dele têm no meio que nós vimos. Dá também e jogar para ele a responsabilidade que nós, enquanto professores, podemos contribuir em vários aspectos para o desenvolvimento deles. Mas muito do que eles vão fazer ou do sucesso deles vai depender de cada um. Se olharmos mesmo a nossa vida, as nossas vidas, nós passamos pela escola, nossos professores contribuíram muito na nossa formação. Mas para que a gente atingisse os nossos objetivos, nós tivemos também que nos esforçar muito para que isso acontecesse. Nós tivemos que deixar de lado muitas coisas para estudar, para buscar alternativas. Então, o aluno tem que ter essa responsabilidade. Então, quando a gente fala em autogestão, para o aluno organizar seu tempo, todo mundo gosta de conversar, gosta de sair, mas ter uma organização no seu tempo para conseguir se estruturar. Então, o aluno tem que estar no centro do processo de ensino-aprendizagem e ele tem que ser responsável por participar dessa construção do conhecimento também. Então, quando a gente fala dessas competências socioemocionais, a gente fala em articulá-las com as competências cognitivas, a gente tem uma definição breve aqui. Então, as competências, como o Pirrenot define, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades e informações. E as competências socioemocionais
inclui as capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros. Ou seja, ela articula junto às competências cognitivas. Então, vamos pensar. As competências cognitivas, elas sempre vão estar presentes e vão ser ferramentas também para ajudar na solução de situações do dia a dia. Mas não adianta eu ter essas competências se, por exemplo, eu não estou disposto a resolver essas situações. Percebam que vem há algum tempo mudando a maneira que essas competências cognitivas, na verdade, vem se mudando a maneira que os conteúdos são trabalhados dentro da escola. Até enquanto eu estudei aluno, se trabalhava os componentes curriculares através dos conteúdos. Hoje, a gente trabalha competências dentro da escola e os conteúdos estão dentro dessa estrutura. Então, o ensino hoje tende a ser trabalhado através das competências cognitivas e agora com maneira mais efetiva e intencional, articulada com as competências socioemocionais. Então, o que vem acontecendo no mundo que pode ter influenciado a importância dessas competências socioemocionais? O que vem acontecendo, gente? Nós temos, com a globalização, com a evolução tecnológica, ferramentas magníficas, por exemplo, para uma aprendizagem colaborativa, para debate e de ideias, para várias coisas. O que vem acontecendo? Hoje nós temos um monte de recursos e a gente não consegue, dentro dessas redes, ter uma discussão, por exemplo, sobre algum tema ou um debate sobre algum tema sem as pessoas se agredirem. Nós temos pessoas extremamente formadas com todo o papel e a caneta na mão para ajudar as outras pessoas, não fazendo. Nós temos, muitas vezes, lideranças que, ao invés de ajudar o meio em que vive, prejudicando. Então, diante a tudo isso, se pensam em formar pessoas mais humanizadas, para que no futuro teremos pessoas, líderes humanos, para ajudar o meio em que vivem. Experimente pegar, gente, e acompanhar a discussão ou debate de algum tema colocado em alguma rede social. Vocês vão perceber que a argumentação é algo que a Base Nacional traz como uma das competências gerais e que está presente em tudo. As pessoas não conseguem argumentar com embasamento, as pessoas só se agridem. Então, as pessoas não se colocam no lugar do outro. As pessoas, em benefício próprio, ela não se importa se ela vai prejudicar 1, 2, 3, 4, quantas pessoas sejam. Então, por isso que cada vez mais se faz necessário o trabalho com essas competências socioemocionais. Então, que são 4 dentro da base, e o currículo traz 5 macrocompetências, que já foi falado no início do nosso bate-papo pela Michele, que é a autogestão, que aí inclui determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, eu vou passar uma a uma, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Vamos falar um pouco de abertura ao novo. Vamos fazer e pensar
O que é essa competência que depois, essa macrocompetência, depois que se subdivide em curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico? O que seria? Abertura novo é a tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto ao novo tem atitude investigativa, é curioso sobre o mundo, flexível, receptível a novas ideias. Se eu penso nisso, eu sou uma pessoa que tenho essa competência desenvolvida, porque como nós, enquanto professores, nós mesmos, durante o nosso período enquanto aluno, muitas dessas competências não foram trabalhadas conosco com intencionalidade. Então, pode ser que eu não tenha, ou provavelmente algumas dessas competências eu preciso desenvolver ainda. Então, essa competência, abertura ao novo, eu tenho ela desenvolvida? Como eu posso desenvolver ou começar um trabalho com essa competência, abertura ao novo? A gente pode exemplificar e fazer uma atividade simples aqui, para a gente começar a pensar e trabalhar com ela. Pega um exemplo, um novo artista, ou uma obra, enfim. Escolha um país e pesquise sobre esse país, sobre os movimentos artísticos, a sua cultura, o que difere do país que nós vivemos. Faz uma pesquisa e depois dessa pesquisa feita, comunique isso para alguém, converse com alguém e fala sobre isso. É uma maneira de eu estar trabalhando e desenvolvendo abertura ao novo. Então, perceba, eu posso pegar um objeto comum do meu dia a dia, eu posso uma caneta, enfim, algum objeto desse meu dia, e pesquisar qual a época que ele foi produzido, que país que ele foi inventado, qual o material que ele utiliza. Eu estou pesquisando algo novo, eu estou investigando, eu estou buscando dentro de... Porque simplesmente eu posso pegar uma caneta e utilizar, ou eu posso pesquisar quem desenvolveu, que tinta utiliza, se teve alguma mudança de tinta. Então, é uma maneira de eu estar trabalhando essa abertura ao novo com atividades simples e práticas de fazer. Eu posso pedir para o meu aluno, então, se o meu aluno está habituado a um estilo musical, por exemplo, eu posso pegar para que ele pesquise outro cantor e outro estilo de música, que faça um comparativo, que veja algo novo, outra cultura. E quando eu peço para ele pesquisar outra cultura, eu começo a ampliar o horizonte desse aluno para que ele respeite culturas diferentes, com pessoas diferentes. Eu acabo também ajudando no desenvolvimento do repertório cultural desse aluno, que é uma outra competência da base. Tudo isso sempre com intencionalidade. Uma outra macrocompetência que o currículo traz, o engajamento com os outros. Sempre diz respeito à motivação e abertura para interações sociais e ao direcionamento de interesse e energia ao mundo externo, pessoas e coisas. Como eu posso refletir como é que é o meu engajamento com os outros? Uma atividade que eu possa refletir nesse sentido. Tem algumas reflexões tranquilas. Por exemplo, eu escolho uma situação, vamos pensar em uma reunião de planejamento coletivo que eu participo. Quando eu vou para essa reunião, quais são os pensamentos
mais frequentes que eu tenho nessa situação. Eu estou presente ali nessa reunião, eu estou motivado dentro para fazer essa interação com os outros. Eu penso no que eu posso aprender com essas outras pessoas que vão estar trabalhando dentro dessa reunião. Eu me pergunto ou eu me organizo que como esses assuntos tratados dessa reunião pode contribuir e articular com minha prática. Eu vou utilizar isso no meu dia a dia. E quais os comportamentos eu tenho durante a reunião? Eu anoto algo, eu registro algo anotando, ou pelo celular, ou pelo computador. Eu estou realmente ali presente? Como é que eu vou me portar? Eu falo, eu exponho minhas ideias, ou não exponho? Eu discuto dentro, eu contribuo nesse sentido, ou eu fico mais lá. Então, esse engajamento com os outros, como o meu aluno, por exemplo, se eu penso nisso numa aula remota, eu consigo identificar os alunos que estão tendo mais engajamento, eu dou um feedback para esse aluno, ou numa aula presencial, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu estou? E como é que eu desenvolvo isso com o meu aluno? Incentivando, estimulando, que o aluno debatendo e ajudando e contribuindo para que ele desenvolva nesse sentido. Uma outra macrocompetência é a amabilidade, que é uma macrocompetência que indica o grau com que uma pessoa é capaz de agir baseada em princípios e sentimentos de compaixão, justiça, acolhimento. E quando consegue conectar-se com os sentimentos das pessoas e se colocar no lugar do outro. Quando a gente fala em se colocar no lugar do outro, se as pessoas, toda vez que fossem fazer algo, se colocassem no lugar do outro, muitas coisas que a gente vem vivenciando, provavelmente hoje não aconteceria. Será que as pessoas se colocam no lugar do outro antes de tomar uma atitude? Quando a gente fala, por exemplo, hoje, algo que vem sendo muito discutido há algum tempo dentro das escolas, que trouxe um monte de desafios e de situações extremamente complicadas, como o bullying, o cyberbullying. Será que se as pessoas tivessem, ou se os meus alunos tivessem essa competência desenvolvida, que é a amabilidade, que se subdivide em empatia, confiança e respeito, a gente já não teria vencido isso? Como bullying, cyberbullying, racismo, enfim, todos esses tipos de problemas que a gente vem enfrentando há muito tempo dentro do meio que nós vivemos. Então, essa competência, ela é extremamente importante nos tempos, sempre foi, mas nos tempos atuais, diante de tudo aquilo que a gente vem vivenciando. E para a gente pensar, tentar como desenvolver isso, é tentar fazer as pessoas conhecer a luta de cada um e se colocar, respeitar as diferentes, se colocar no lugar do outro. E se a gente pensar nesse sentido, trago uma reflexão para vocês. Vamos tentar lembrar na nossa vida qual o professor mais nos marcou positivamente. O que nós aprendemos com esse professor? Como nós nos sentimos perto dele? Como ele expressava o respeito, a confiança e a empatia nas suas relações com os alunos? Vamos pensar tudo isso. Então, quem foi esse professor que nos marcou?
como ele expressava essa empatia, esse respeito com os alunos, como eu me sentia perto dele. Depois eu faço um registro, um desenho de como eu representaria tudo isso. Então percebam que nós temos sensações ótimas com pessoas, eu digo com os nossos professores, mas com pessoas que nos proporcionaram essa relação, porque nos respeitaram, confiaram na gente, e nos momentos mais difíceis se colocaram nos nossos lugares, antes de tomar qualquer atitude. Então, essa macrocompetência é extremamente importante no nosso desenvolvimento. Uma outra macrocompetência, que é a resiliência emocional, está relacionada à capacidade de alguém lidar com as próprias emoções, demonstrando equilíbrio, controle sobre suas reações emocionais, como, por exemplo, raiva, insegurança, ansiedade, sem apresentar mudanças bruscas. Então, a resiliência emocional subdivide em outras competências: tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Aqui, se a gente pensar como é que a gente lida com tudo isso, como é que eu consigo lidar com essas situações? Vamos pensar assim, eu chego na escola onde eu trabalho, enquanto professor, a gestão da escola chega para mim e fala: antes de você ir embora, você passa na minha sala que eu preciso falar com você. A probabilidade de eu ficar o dia todo remoendo aquilo dentro e estragar o meu dia e o dia das outras pessoas é muito grande, porque eu não consigo segurar minha ansiedade, fico inseguro, ou às vezes fico com raiva, e às vezes é algo tranquilo. Então, como eu lido com tudo isso? Como eu lido quando alguém, por exemplo, por alguma razão, tem um problema no trânsito? Como eu lido com tudo isso, com essa... Como eu recebo um não de alguém? E eu percebo isso, que como é difícil trabalhar essa macrocompetência, eu vejo dentro da minha própria casa. Eu tenho uma filha de 2 anos e 9 meses, e como é difícil para ela tolerar, para ela aceitar algumas coisas, para ela lidar com alguma, às vezes, para ela lidar com o próprio sono, como é complicado. Lidar com algumas coisas quando ela está brincando que não dá certo. Então perceba que isso, desde sempre, essas macrocompetências já podem ser trabalhadas e desenvolvidas para que num futuro seja mais efetivo esse trabalho. Então, e a última macrocompetência que eu trouxe para falar com vocês, a autogestão. Que aqui, algo que vem refletindo muito no mercado de trabalho atual. Então, a autogestão indica a capacidade de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros e saber como alcançá-los de maneira ética. Relacionar-se à habilidade de fazer escolhas na vida profissional, pessoal ou social, estimulando a liberdade e a autonomia. Então, a autogestão, a macrocompetência autogestão, subdivide em competências como responsabilidade, determinação, organização, foco e persistência. Então, vamos lá. Hoje nós temos pessoas extremamente formadas que têm dificuldade, por exemplo, de chegar no horário para uma reunião. Nós temos pessoas extremamente formadas que não têm
uma organização. Nós temos jovens começando um mundaréu de coisas e perdendo foco no primeiro desafio. E se nós analisarmos no nosso dia a dia, se a gente não tiver algumas prioridades, a gente fala que um monte de coisa nós não temos tempo para fazer. Então, o desafio que eu trago para a gente começar a trabalhar essa macrocompetência é fazer, por exemplo, uma tabelinha do dia, quais as ações que eu pretendo fazer naquele dia, o que eu pretendo fazer naquele dia, o prazo, se eu realizei e se eu não realizei, quais foram os vilões que não deixaram realizar. Vocês vão perceber que se a gente começa a notar quais são as principais atividades que eu tenho que fazer no dia, ou seja, o que é prioritário naquele dia, quanto tempo eu vou levar para fazer cada uma, e depois anotar se eu realizei, ok, se eu não realizei, o porquê eu não realizei, nosso dia vai render muito mais. Eu vou conseguir gerir melhor meu tempo. Eu costumo brincar que eu preciso fazer alguma atividade física, só que eu nunca arrumo tempo para fazê-la. É autogestão, entendeu? Se eu estruturar minha vida, eu vou arrumar, mas eu procuro uma desculpa para não conseguir. É tentar me organizar nesse sentido, para que os meus alunos, apesar de ter esse mundaréu de informação, eles não conseguem organizar seu tempo, gerir tudo isso para conseguir aproveitar tudo da melhor maneira possível. Então, essas 5 macro competências socioemocionais, ou 5 competências socioemocionais, elas vão sendo trabalhadas, articuladas com as habilidades que são desenvolvidas ou com as competências cognitivas que são desenvolvidas dentro da sala de aula. E eu só consigo fazer isso se eu tiver a intencionalidade e levando o meu aluno ser parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Então, o desenvolvimento dessas competências socioemocionais estão mais no tipo de atividade que eu proponho para o meu aluno do que qualquer coisa. Porque dificilmente eu consigo desenvolver essas competências socioemocionais com meus alunos se eu não levar esse meu aluno a refletir, a pensar, a discutir, a conversar sobre tudo isso. Fazer meu aluno pesquisar sobre o tema, comunicar sobre aquilo, debater com os outros alunos sobre aquilo que foi discutido, qual o impacto daquela habilidade dentro do seu dia a dia. E se a gente pegar e pensar e trazer isso para dentro das 10 competências gerais da base, e que elas aparecem de maneira mais forte nas competências 6, 8, 9 e 10, que é trabalho e projeto de vida, né? Que é entender a competência 6, o trabalho e projeto de vida, é entender o mercado de trabalho, é entender que daqui a algum tempo, algumas profissões que hoje existem, daqui a algum tempo não vai existir mais. Quem pensou que num espaço tão curto de tempo, por exemplo, os despachantes iam diminuir tanto e provavelmente vão acabar. Porque antes você iria fazer o documento do seu carro, você ia no despachante. Hoje você entra no computador, você preenche uma planilha e já faz o documento do seu carro. Hoje, para andar, não tem nem mais aquele documento verdinho do carro. Você paga e baixa um aplicativo no celular com QR Code. Se a polícia te parar, você mostra aquele QR Code. Então, percebo que os alunos precisam entender o mercado de trabalho, perceber que algumas profissões que existem hoje lá na frente não vão existir, e perceber que muitas outras profissões vão existir, e pensar em como lidar com tudo isso.
A outra competência que a base traz, autoconhecimento e autocuidado. Gente, cuidar da nossa saúde física e emocional. Isso é extremamente importante, porque se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou conseguir ter uma vida plena. E se eu não estiver bem fisicamente, também não. E esse autoconhecimento e autocuidado é algo extremamente complicado. Eu vejo por situações simples do dia a dia. Por exemplo, eu tenho minhas sobrinhas de 14 e 15 anos. Desde o tempo que elas ficaram sabendo dentro da escola o mal que o açúcar faz, elas pararam de tomar refrigerante, porque sabem o mal que aquilo faz. Eu tenho 40 anos, eu sei isso há mais tempo que elas e eu não consigo parar, eu não tenho esse autocontrole, esse autocuidado. E por que eu não tenho? Porque provavelmente essa competência não foi trabalhada de maneira intencional enquanto eu estava da escola. Não se fazia necessário por conta da época que eu estudei, por exemplo. Então percebam que quando isso começa a ser trabalhado desde sempre, o resultado é sempre melhor. Empatia e cooperação. É fazer, respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos. Acolhendo, valorizando a diversidade. Sem qualquer tipo de preconceito. Então, quando eu volto aqui ó, na competência 5, na competência 3, no desenvolvimento de repertório cultural, quanto mais eu consigo fazer com que os meus alunos conheçam a cultura dos outros, a produção artística dos outros, que ele tem uma produção artística, mais ele respeita. Quanto mais ele respeita, mais eu consigo contribuir no desenvolvimento da empatia e cooperação. E a competência 10, responsabilidade e cidadania. Toda decisão tem que ser tomada com base em princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. Eu tenho que pensar sempre nessa perspectiva, para que eu consiga contribuir nessa forma para o meio que eu vivo. Essas 4 competências, elas estão extremamente ligadas às competências socioemocionais. Mas vamos pensar um pouco em algumas das outras que não são competências socioemocionais, mas que para que elas sejam desenvolvidas de maneira integral, é importante que as competências socioemocionais sejam trabalhadas também. Como, por exemplo, eu pego a competência 1, que é do conhecimento. Dentro da escola, sempre foi um ambiente que se trabalhou o conhecimento, mas vamos partir de uma escola que trabalha o conhecimento produzido por alguém para uma escola que trabalha o conhecimento produzido por alguém, para aquele aluno que produz esse aluno passa a produzir conhecimento, para que esse conhecimento contribua e colabora na sociedade que ele vive. Ou seja, eu pego o conhecimento produzido por alguém, eu vou produzir conhecimento em cima daquilo, e que esse conhecimento contribua para o meio que eu vivo. Então, percebam que as macro competências socioemocionais que nós falamos, que está no currículo paulista, elas estão inteiramente integradas às 10 competências gerais da BNCC. E agora aqui no meu próximo slide, antes da gente ir para a finalização da minha fala, eu vou trazer 3 habilidades da base para a gente exemplificar que como eu poderia trabalhar alguma dessas habilidades vinculadas com as competências socioemocionais. Então, aqui, por exemplo, eu peguei a habilidade do ensino médio, do 1º ao 3º ano de matemática, que ela diz o seguinte: interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índices de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros,
investigando os processos de cálculos desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Então, eu peço para o meu aluno, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre isso, ver dentro da interpretação dessas taxas, qual o impacto disso na vida das pessoas, no desenvolvimento humano. Depois os alunos vão debater a sua pesquisa e pensar em algo que possa mudar ou contribuir na mudança desses índices para uma melhoria. Percebam que o meu aluno vai estar como centro do processo de ensino-aprendizagem e vai sendo tratado como protagonismo dentro dessa situação. Ou seja, ele pesquisa, ele debate, ele busca uma solução, ele constrói um discurso para fazer tudo isso, e ele busca uma alternativa de como contribuir na melhoria dessa taxa. Percebam, o aluno vai participar a todo tempo do processo de construção. Ele vai se colocar no lugar das pessoas, ele vai ver o porquê a inflação, qual o impacto da inflação na vida das pessoas, o que vai acontecer se aumenta a inflação ou abaixa, qual é esse impacto, o que ele pode fazer, o que ele pode contribuir ou o que ele faria se ele tivesse nessa posição para ajudar nesse sentido. Ele vai se colocar no lugar do outro, onde com o aumento da inflação vai faltar comida na mesa. Enfim, percebam que fica muito mais amplo e ele vai usar os recursos da matemática para interpretar essas taxas, para produzir um gráfico para comunicar tudo isso. Então, percebam que as competências, que os conteúdos, as habilidades e competências cognitivas e as competências socioemocionais vão andar junto. Um outro exemplo que eu trago aqui, do ensino fundamental 6º ano de geografia. Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. A mesma coisa, ele pode pesquisar, ou ele pode pegar alguma área da cidade onde ele vive, ver qual a transformação, qual o impacto dessa transformação na vida das pessoas, se foi positivo, se foi negativo. Então, tem várias maneiras de incluir essas competências socioemocionais dentro dessa proposta. Ele vai respeitar durante a discussão, independente de qual seja essa habilidade que nós estamos trabalhando, como é que esse aluno vai receber a opinião do outro, como é que vai ser esse debate, vai ter embasamento, ele vai estar aberto a uma experiência diferente, ele vai respeitar a vivência do outro. Então, percebam, quando a gente fala dessas macro competências socioemocionais, as competências socioemocionais, elas podem e devem ser trabalhadas desde a educação infantil, desde sempre, dentro e fora da escola. Então, quando eu volto aqui nas 10 competências gerais, essas 10 competências, elas dão embasamento na construção da base, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, hoje, esse trabalho talvez se torne um desenvolvimento um pouco mais lento, primeiro, por ter uma intencionalidade mais recente no cenário educacional, segundo, porque é algo novo que se começa nesse sentido, mas imagine só esse aluno que já vem trabalhando essas competências desde a educação infantil, essas competências sendo trabalhadas com intencionalidade. Lá na frente, com certeza, nós teremos pessoas melhores, nós teremos líderes mais humanos,
nós teremos pessoas dentro da sociedade que vão lutar por um bem melhor e comum de todos. Então, por isso se faz de extrema importância o trabalho com essas macro ou com essas competências socioemocionais. Espero ter contribuído com vocês nesse momento de reflexão sobre o trabalho com as macrocompetências, com as competências socioemocionais, e me coloco à disposição caso, através do meu e-mail, caso tenha alguma coisa que vocês queiram conversar comigo. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcos. Nós agradecemos muito, né, por aceitar o nosso convite e contribuir com a nossa formação sobre o tema, né, de competências socioemocionais. E eu quero fazer um lembrete a todos os professores, né, a todos vocês. Ao final do semestre, acontece a culminância das eletivas, né, onde os alunos eles vão poder apresentar e compartilhar com o restante da comunidade escolar o resultado de todo o trabalho durante o semestre e em muitas escolas durante o ano, né? Porque durante esse ano de 2020, as eletivas elas puderam, né? A culminância das eletivas pôde ser, né? Anual. Algumas escolas desenvolveram o trabalho semestral e algumas vão apresentar agora no final do ano letivo. Então, agora é o momento, é a oportunidade dos nossos alunos mostrarem o que eles aprenderam, né? De expor o que eles produziram ao longo do semestre. Então, a culminância é o momento que eles vão poder mostrar o que foi aprendido e é o momento de nós deixarmos, né, o nosso aluno ser protagonista e apresentar as produções que eles realizaram aí durante todo o semestre, durante o ano letivo. Então, eles podem, como nós sabemos, né, essa nossa culminância, ela vai ter que ser à distância, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso calendário, né? Só para a gente verificar as datas, né? Que vai acontecer essa culminância, que será, né? De 7 a 18 de dezembro, né? Aparece aí para a gente a culminância de 7 a 18 de dezembro, a culminância das eletivas. Cada escola ela vai poder, né, escolher a melhor data para que essa culminância ocorra, né? E nós sabemos que ela vai ter que acontecer de maneira não presencial. Então, eles poderão apresentar músicas, paródias, teatros, exposições, enfim, os trabalhos de maneira virtual, né? Como nós estamos aí não presencial, então eles vão ter que fazer essas apresentações aí, né, de maneira virtual. E nós sabemos, né, que nesse momento nós temos muitas limitações e muitas coisas nós não vamos conseguir realizar. Então, por isso, eu peço que vocês pensem em apresentações simples, né, para que os nossos alunos eles consigam aí, né, mostrar tudo que foi aprendido durante esse semestre. Em nome do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino da região de Capivari, eu agradeço muito aí a participação do professor Marcos, né, que contribuiu com esse nosso dia de formação, e agradeço também a todos vocês que participaram conosco até agora, tá? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.